Bom, quem me acompanha há algum tempo sabe que eu sou, digamos aí, que um entusiasta de placa de vídeo, né? De um ano pra cá, eu já devo ter passado aí por uns 6 ou 7 modelos, incluindo 7800 XT, RTX 4070, RX 6800, 6800 XT, 3080, 3080 de novo, 3080 Ti. E onde eu quero chegar aqui é o seguinte: hoje talvez seja um momento muito bom para você observar placas de vídeo usadas. E agora eu estou com um bom exemplo de uma bela de uma placa aqui que custou menos de R$3.000. E eu tô falando aqui da RTX 3080 Ti. Galera, para quem não tem noção, essa placa aqui, ela é uma placa que na era dela, ela era considerada uma das melhores placas do mercado. Ela inclusive era uma placa que ficava muito próxima de uma RTX 3090 em performance, com a diferença de que a RTX 3090 tinha muito mais memória do que a 3080 Ti. Mas falando de performance bruta, tô falando de uma placa muito parecida. Cara, qual que é o problema que a gente enfrenta hoje no Brasil, falando assim de preço? A gente tem o dólar, que está muito alto, a gente tem um mercado que sofre com uma inflação latente aí já há um bom tempo, e isso, consequentemente, acaba afetando todas as partes, né? Se a gente puder falar assim, porque o mercado que você vai fazer vai ser mais caro. E obviamente que acaba sobrando também para as peças de computador, especialmente porque depois do remessa conforme, a gente teve um incremento de preços de produtos aqui no Brasil, uma vez que você basicamente teve que deixar de comprar certos produtos que vinham aí de fora por meio do AliExpress. Então, o que a gente hoje tem no mercado, basicamente, são placas até os R$3.000, a gente tem placa para Full HD. Se você parar para prestar atenção, 4060, 7600 XT e 4060 Ti são aí 3 modelos de placa de vídeo. A gente poderia incluir nessa lista aqui a 7700 XT, que já passa ali a pôr o pezinho no Quad HD, mas que também está perto dos R$3.000. E antigamente essa conta ela era um pouquinho mais favorável, especialmente quando a gente tinha apenas a linha RX 6000 e a linha RTX 3000. Agora, o que eu particularmente concluí dentre as placas que eu passei nesses últimos tempos, considerando aí que uma dessas placas, especialmente, foi uma placa que inclusive a que me rendeu mais visualizações aqui com os vídeos no canal, que são as RTX 4060 Ti. Eu gosto de falar bastante dessa placa porque hoje ela é uma das placas que as pessoas mais escolhem. E eu, particularmente, Anderson, considero que seja uma das piores escolhas do mercado hoje de placa de vídeo. E não é porque a placa seja ruim, mas vamos aos fatos aqui. Uma RTX 4060 Ti tá agora aí entre os R$2.600 e os R$3.000, dependendo do modelo, você paga até um pouco mais que isso. A RTX 3080 eu paguei R$2.700. Na 3080 Ti eu paguei um pouquinho mais do que esse valor, se eu não considerar alguns fatores aqui. Digamos que essa placa saiu por R$3.000. Dentre as placas usadas, eu também passei por RX 6800 a R$2.400 e RX 6800 XT no mesmo preço de uma 3080, também ali por volta dos R$2.700. Mas eu só quero fazer diferente dos outros vídeos e pedir para você, se possível, já agora no começo do vídeo, para você se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, porque eu tô tentando trazer mais conteúdo toda semana. Inclusive, ouvir o seu feedback aqui nos comentários, que tipo de vídeo mais você gostaria de ver aqui no canal. É uma coisa muito importante para que eu também traga o tipo de conteúdo que você quer ver. Todas as placas que eu falei aqui para vocês, por exemplo, são placas bem mais fortes do que uma 4060 Ti. Todas elas que eu falei para vocês aqui lidam excepcionalmente bem com 1440p e arranham muito bem em 4K, especialmente agora que eu tô com a 3080 Ti. Se eu fosse fazer uma tier list hoje aí de placas para vocês, eu acredito que até os R$2.000, de vez em quando a gente ainda tem algumas boas opções abaixo dos R$2.000, porque também são placas para Full HD. E isso acaba sendo um pouco curioso, porque até os R$2.000 você tem placas que são basicamente placas para Full HD, só que entre os 2 e 3 você também tem placas que também são para Full HD. Muda basicamente o nível de detalhe e talvez um pouquinho de FPS, como é que você vai jogar, mas é meio desanimante se você parar para pensar, né? Que a gente tá subindo aí R$1.000 na faixa de preço e a placa ela continua dentro de uma mesma categoria, sendo que a gente tá falando de placas praticamente de entrada, né? Se eu fosse fazer uma tier list hoje, tá? De placas novas aí até os R$2.000, você encontra boas ofertas de RX 7600, especialmente quando elas estão ali na faixa dos R$1.500, se você quiser as placas convencionais pretas, né? Não tô falando aqui de placas brancas, porque essas são mais difíceis. Uma 4060, por exemplo, costuma estar ali entre os R$1.700, R$1.800, que não é um preço excepcionalmente bom, mas que é um preço aceitável. Mas se você for nos modelos Aero, por exemplo, ou qualquer outro modelo branco, você já passa facilmente dos 2.000, às vezes chegando até os 2.200, 2.300 reais. É um problema que acaba afetando também as RX 7600, porque são placas mais raras. A gente entende que há um fator estético aqui, só que é ruim para quem quer montar um PC Full White, né? Essa é a razão porque quando eu montei o meu PC White, na verdade eu montei ele preto e branco. Então eu entendo
quem tem essa necessidade, mas falando aí, tirando essas coisas de lado, eu acredito que a RX 7600 até os R$1.600, a RX 4060 até os 1.750, considerando todos os fatores hoje, não é que sejam preços ideais, mas são placas que dá para se pagar. Depois ali, por volta dos R$2.000, R$2.200, a gente já encontra a RX 6750 XT, que não é uma placa necessariamente nova, mas que é uma placa que está no nível de performance da 4060 Ti, com uma vantagem de ter 12 GB de memória, também ali na casa dos R$2.200, no máximo estourando R$2.300 novas. Depois disso é que a gente começa a ter problema, porque pra gente subir um degrau em relação a 6750 XT, a gente é obrigado a passar por uma 7700 XT. A gente tá falando aí de 2.300, a gente já pula logo pra perto dos 3. De vez em quando você acha 2.700, mas é muito raro. O mais comum é que você ache essas placas por volta aí dos 2.800, 2.900, às vezes até R$3.000. E aí também eu já acho que pega um pouco. Ainda assim, é um negócio menos ruim do que seria você pagar isso numa 4060 Ti, tá? Então, em nenhuma dessas tier lists que eu falo pra vocês, eu tô incluindo a 4060 Ti, porque eu já falei lá no primeiro vídeo, né, de um vídeo aí de 2 meses atrás, que o preço dessa placa, um bom preço para essa placa, hoje, considerando tudo, seria no máximo estourando aí uns 2.300, nossa, mas chorando muito, R$2.400. Hoje mesmo, inclusive, eu tava fazendo uma consultoria e dos 3.000 aos R$4.000, a gente tem 2 modelos de placa aqui que estão com valores aceitáveis, que eu digo que não são tão diferentes dos preços que a gente tinha no ano passado, que são a RTX 4070 normal e a RX 7800 XT. Então eu acho que, considerando hoje que o nosso dólar tá um pouco mais alto, a nossa inflação também tá mais alta, é um preço que pode se pagar, tá? É um preço que eu acho que é um preço muito bom. E também a 7800 XT, que já é uma placa com 16 GB de memória e também de força bruta, ela é melhor do que uma 4070, você também consegue achar por um preço muito parecido com esse, tá? Dos R$4.000 aos R$5.500, dentro dessa faixa de preço aí, a 7900 GRE, que também é uma placa muito boa, ela tá ali pau a pau com a 4070 Super, e você encontra às vezes abaixo ali, ou pelo menos muito próximo dos R$4.500, poderia ser melhor ainda. De vez em quando existem promos que esses preços ficam um pouco mais baixos, e ali para a faixa dos 5.000, 5.300, você tem duas opções, basicamente, que são a 4070 Ti Super e a 7900 XT, que também são boas placas, mas eu também acho que poderiam custar um pouco menos. Cara, R$3.000, para quem quer uma placa legal mesmo, para durar aí alguns anos, vai ter que ir para placa usada. Minhas opções pessoais, então, seriam RX 6800 até os R$2.400, porque ainda assim é uma placa com um pouco mais forte do que uma 7700 XT, só que você tem 16 GB de memória. Você acha essa placa relativamente fácil por R$2.300, R$2.400. Acima disso, ali na faixa dos 2.700, você tem da AMD a RX 6800 XT, que já é uma placa bem mais forte do que uma 6800. Inclusive, falando da diferença de preço e performance delas, eu acho que até vale mais a pena. E você também tem a RTX 3080 nessa mesma faixa de preço. Se a gente passar para a faixa dos R$3.000, a gente vai ter 6900 XT e 3080 Ti. Se você é o tipo de gente que talvez queira fazer streaming, talvez seja também melhor nesse caso você considerar uma 3080 Ti. Até então, a placa mais forte que eu tinha tido era a 7800 XT. Hoje, eu tô com uma placa usada que custou menos, que tem mais performance do que ela. Isso é um pouco triste, se a gente considerar a situação do nosso país, porque, pô, eu tô falando de uma placa aí de 2020, se eu não me engano, só que eram placas topo de linha de suas épocas, eram placas caras, que hoje já estão com um custo-benefício muito atraente, mas é triste que a gente tenha que, às vezes, apelar para placas muito mais velhas para manter um padrão de performance e também para pagar menos, sendo que hoje no nosso mercado a gente poderia ter placas novas, com novas tecnologias, com consumo de energia melhor, com TDP melhor, custando talvez que fosse a mesma coisa, cara. E é óbvio, gente, eu sei que muitos vão falar que, mas placa nova tem garantia, uma placa usada você também corre o risco de comprar uma placa de mineração. De fato, são riscos que você tem que correr, mas é um risco que eu optei por correr, porque se eu quisesse uma placa com a mesma faixa de performance da placa que eu tenho hoje, eu teria que pagar mais ou menos R$1.200 numa placa nova para ter, não mais performance, mas para ter uma performance similar. Tudo bem que a garantia é um ponto, mas a gente tá falando de R$3.000 para R$2.000, a gente tá falando de uma diferença aí de porcentagem de preço que é mais de 30%, galera. É bastante coisa para você pagar isso a mais por uma garantia, por exemplo, se esse for o único argumento. Esse vídeo não tem planilhas na tela para você, é mais um bate-papo pra gente falar, porque algumas pessoas me perguntam, porque, pô, o pessoal vê que eu troco de placa o tempo todo, né? Tô até mostrando aí pra vocês novamente na tela a 3080 Ti que eu acabei de pegar lá no Aleph, inclusive. Mas, assim, o pessoal pergunta, pô, mas por que você troca tanto e tal? Porque às vezes aparecem essas oportunidades, né? Eu não pego essas placas pra review, geralmente eu pego elas pra uso. Acabou que, recentemente, eu me vi numa situação bem mais confortável, né? Pagando abaixo de 3.000 nessas placas, porque eu voltei pro nível de performance que eu tinha antes, que eu tive que me desfazer, né? Por conta de uma troca de carro que eu precisei fazer, e depois, posteriormente, um acidente desse mesmo carro que eu tive que fazer algumas concessões, né?
downgrade em processador, downgrade em placa de vídeo, e agora eu voltei para um nível de performance maior, tendo gastado menos ainda. Então isso me faz realmente ter alguns pensamentos, e eu tô trazendo isso aí para a comunidade justamente para que vocês tenham talvez menos medo, menos preconceito, desde que vocês saibam onde vocês estão comprando, tá? Existem sim boas opções e eu acho que vale a pena você levar essas opções em consideração antes de fazer uma compra esse ano. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse simples bate-papo, desse vídeo mais informal também, deixa aí teu like, deixa aqui seus comentários também, se você tiver algo a acrescentar nas coisas que eu falei aqui também, tá aqui embaixo aqui pra gente trocar essa ideia nos comentários aqui. Beleza? Tamo junto, valeu, fui!